Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui no mais um diário de obra e essa semana temos o buraco da piscina. A gente escavou essa semana, pelo menos fez as marcações, né? Quanto que tem de escavação? 1,5 m, né? 1,5 m. 1,5 m para baixo, porque a gente vai ter aterro. Então se seguir a linha do baldrame, né? Então a piscina ainda vai ter um pouquinho para cima, para poder ficar alinhada com o tamanho da casa. Então a gente tem essa medição de aqui 1,5 m. A nossa piscina ela tem 7 metros seguindo por aqui. Então aqui 7. De largura ela vai ter 3. O 3 metros dela vem até aqui, né? É. Aí daqui pra cá, seguindo por aqui, é a prainha. Esse pedaço que não foi escavado, não precisa, porque ele é rasinho. E aqui vai ser onde vai ser o Fire Pit. Fireplace. Ou Fireplace. Qual que é o nome certo? Nunca sei. Não faço ideia. Então aqui esse pedacinho vai ser o Fireplace. Então na verdade ela é um quadrado, né? Ela vai ser um quadradão de 7 metros por 7 metros, né? Acho que 6,44. Vai dar quase um quadrado. Então esse pedação todo aqui é a piscina, mas ela tem esses recortes. A parte principal é essa que está escavada. Aqui é a prainha, criançada poder brincar. Então começamos a fazer isso porque a obra do terreno do vizinho vai começar agora na semana que vem. Na verdade já chegou os materiais deles, então a gente precisava fazer essa escavação para poder entrar com máquina, senão depois ia ter que fazer tudo isso na mão, né? Então você daria muito mais trabalho. Aqui tem um detalhe, quer que eu pegue o celular para mostrar? Você não precisa descer? Ah, eu tô de tênis branco, hoje eu não vou descer não. Então calma aí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui a gente tem bastante entulho, mas deixa eu mostrar um detalhe da fachada de trás. Na fachada de trás, é aquele detalhe que eu sempre achei estranho, a confecção dele tá pronto, ó. Então aqui, ó, vão vir 3 faixas decorativas, né? Então a parte da alvenaria tá pronta, aí depois só vem agora o acabamento. Dentro de cada um desses negocinhos aqui vão vir LED. Essa parte decorativa tá pronta, a parte da laje. Se a gente for ver aqui um pouquinho mais de trás, o madeiramento aqui do lado já está pronto, né? Então só falta fazer o fechamento aqui. Fez esse fechamento, aí a gente já consegue celestar o caminhão. Provavelmente mais uns 2, 3 dias de trabalho aí, a gente já consiga fazer. Aqui a gente conseguiu escavar, então a gente tem bastante terra para poder espalhar pelo terreno, né? Então a gente vai comprar o complemento depois que ela estiver espalhada e compactada. Quando a gente anda por aqui, tomara que eu não caia, o que a gente vai fazer essa semana antes de espalhar a terra? A gente vai fazer a impermeabilização do muro. Então essas primeiras 2 fiadas, né? Aqui, essas 2 primeiras fiadas aqui vão ser impermeabilizadas. A gente espalha a terra e já conclui essa etapa, né? Pra gente ver o quanto que a gente precisa de terra para impermeabilizar tanto na lateral da casa. Impermeabilizar não, é aterrar, né? Impermeabilizar a gente vai ter que impermeabilizar tudo. Mas quanto que a gente vai ter que aterrar, quanto vai faltar de compra de terra para complementar. Aqui uma coisa que eu sempre achei que ia ter muito, eu achei que ia brotar muita água do solo. Até que pelos dias que a gente escavou, até que não foi. Choveu hoje? Não, né? Choveu de madrugada, mas foi pouco, não choveu muito não. Eu acho que talvez essa água seja até de chuva, não seja do solo não. Bem pouquinho. Quando a gente morava nas Astúrias, que a gente fez uma piscina, brotava muita água. Eu achei que aqui ia ser igual, mas a princípio não está sendo. Aqui com a máquina estraga muito o gramado, né? Então era uma preocupação do condomínio que se a gente usasse máquinas pesadas, depois isso aqui ia ficar tudo sob nossa responsabilidade. Até dá para entender, né, a preocupação deles, porque realmente acabou com a grama. Então aqui, se não fosse o caso do terreno do vizinho já começar a construir, lá na frente já tem a casinha deles, já chegou areia, pedra, então eles devem começar a fazer a marcação. A gente realmente ia precisar replantar grama, né? Mas deu tudo certo, a gente conseguiu fazer na época certa para não precisar cuidar disso. Aqui já tá um emaranhado de madeiras. Escoramentos, né? Então todo o escoramento da laje já tá pronto.
a laje de toda a casa, né, inclusive do pé direito, que é a parte mais difícil de fazer, que precisa de umas madeiras bem grandes, onde não tem madeira grande tem que fazer as emendas para poder segurar o concreto que está chegando, né? Então toda essa parte aqui já está feita. Essa semana a ideia era fazer começar a fazer algumas marcações aqui embaixo também e finalizar lá de cima, mas a gente vai passar mais para frente, né? Como ainda está muito dedicado a fazer a laje, então a gente tem um tempo para poder fazer isso, mas a ideia é a gente avançar com as marcações. Uma coisa que o engenheiro da parte de energia solar me chamou essa semana é que o nosso prazo final para instalação da energia solar está chegando ao fim. A gente tem até o dia 22 de março para finalizar essa etapa. Isso me preocupa, porque a gente ainda precisa concretar a laje, precisa providenciar o madeiramento e o telhado para poder instalar as placas solares, para poder fazer a homologação até o dia 22, sendo que hoje é dia 5 de março. Então o prazo está 17 dias. 17 dias para fazer tudo. Eu acho que o prazo está muito apertado, não sei se vai dar tempo, né? Mas de qualquer forma a gente vai pedir a homologação para ver se a empresa de eletricidade vai dar essa colher de chá, porque assim, tá tudo pronto, assim, entre aspas, né? A gente tem todos os equipamentos prontos, a gente pediu as homologações dentro da prazo. Então a ideia é que eles dêem um prazo para que a gente consiga fazer a geração, porque toda a parte que tem que fazer, ele já está encaminhado, né? Mas talvez não dê tempo de colocar as placas solares em tempo hábil até o dia 22. Vamos qualquer tentar. Coisa a gente instala só uma placa e pronto. A ideia também é essa, de repente, né? Colocar uma placa, não sei o que dá para fazer de plano B para não perder essa homologação. Então o prazo está corrido. Essa laje que a gente está concretando agora, semana que vem, já era para ter sido concretada no mínimo um mês atrás, né? Para poder seguir o cronograma e dar tempo da energia solar fazer, mas enfim, o cronograma nunca é cumprido com exatidão, então a gente não conseguiu. Aqui no corredor, aqui é a cozinha, né? Então aqui vai ficar os armários, aqui vai ficar a bancada da cozinha, aqui é o corredor para acesso à área de serviço. Então a gente tem a área de lavanderia, a dispensa vai ficar mais ou menos aqui, a lavanderia lá no canto. E aqui, nesse pedaço aqui, vai ficar a nossa central de energia. Então é daqui que a gente vai instalar o inversor de energia solar. E aqui é onde vai ter o quadro de luz, mais ou menos aqui, nessa área. Então o que a gente precisa agora é fazer os recortes, colocar as caixas que foram pedidas. A energia solar, ela tem que estar no máximo a 2 metros de altura do chão. Então a gente tem que fazer essa medição nessa semana, para poder instalar a caixa, instalar o que eles pediram. Os conduítes já estão aqui, tanto para energia solar quanto para a distribuição da casa. E de rede. A distribuição de rede também, né? A gente vai fazer aqui a central. Então a gente vai fazer tudo aqui. Acho que a gente ia até pensar em fazer um depósito, né? Mas vamos fazer aqui mesmo. Acho que fica uma área boa, uma área que não é de muita circulação. E você consegue acessar tanto por fora quanto por dentro da casa, se precisar, então. Exatamente. Essa semana a gente conseguiu fazer bastante coisa, né? Porque teve a semana inteira de sol, teve chuva? Não choveu. Não choveu. Então essa semana a gente conseguiu fazer bastante coisa. Mas assim, o detalhe da laje, por mais que seja pré-moldada, ainda tem os fechamentos. As madeiras demoram um pouco para fazer e eu acho que isso deu uma atrasada. Eu queria ter concretado semana que passou agora já. Não queria ter esperado mais alguns dias para fazer. É que tá tendo que fazer os reforços, a parte da ferragem que tem, que tem negativo, positivo, sei lá. Tem que fazer tudo isso e fechar agora as vigas. Então, exato. Lá em cima tem alguma novidade? Não, né? Lá em cima só foi feito o madeiramento da semana passada para essa, só teve o reforço de madeiramento, fechamento do que tem que fazer. Aquela parte que eu mostrei aqui do vídeo que dava para ver lá em cima não tinha na semana passada, então toda, como se fosse a cinta, né, da casa foi finalizada. E vamos lá na frente. Mas a loja está quase toda pronta, só falta esse pedacinho aqui da frente. Eles devem terminar de montar na segunda-feira. Esses tijolos daqui chegaram essa semana, são os tijolos da piscina. Então a gente fez uma mudança de como que a gente vai fazer essa piscina. Eu já tinha comentado umas vezes antes, mas o projeto ele era 100% concreto, então a gente ia fazer... Era concreto armado. Concreto armado, então a gente ia fazer toda a estrutura de ferro como se fosse um baldrame, né, como se fosse uma casa mesmo ali, e encher de concreto a gente mudou para fazer com o bloco estrutural. O bloco estrutural. Então o bloco estrutural que a gente comprou foram esses, são 500 unidades que a gente comprou para poder encher. Então ele vai ter um baldrame, seria isso?
Seria um baldrame. Um contrapiso. Colocar lá uma malha reforçada, uma malha até dupla, né? Reforçada, e aí a gente vai colocar os blocos em volta da piscina inteira, e cada buraquinho desse daqui vai ter um ferro. Esse ferro aqui a gente vai encher de concreto, né? Onde estiver o ferro, e aí vai fazer a estrutura da piscina. É uma piscina mega usada, né? Mas assim, a economia que a gente vai ter, em torno de 40% em termos de estrutura, 40-50% em termos de estrutura que a gente gastaria com ferro e com concreto, que não vai ser preciso usar. E pelo tamanho da nossa piscina, é possível. De repente uma piscina mais complexa, mais estrutura, não fosse tão possível fazer o que a gente vai fazer. Então por isso que a gente optou de fazer essa mudança. Uma coisa que eu tinha... Acho que eu não falei pra vocês ainda. Mostra aqui, Fernanda. E eu descobri isso ontem na internet, até mostrei pra Fernanda. Aqui, essa parte aqui, no projeto da casa... Né, ela é mais grossa. Ela é grossa, então ela segue a grossura dessa viga. Né? Então ela vai até lá embaixo dessa mesma grossura. Ela não é fininha, como a laje, né? A laje tem 15 centímetros, mais ou menos. Uhum. E só que ali deve ter seus 50 centímetros, 40 centímetros, não sei mais ou menos quanto teria ali. Ela tem mais ou menos a largura da parede também no projeto. E aí eu achei uma empresa que cuida que faz concreto celular. Então é um concreto mega leve, acho que ele tem uma composição aí misturada com materiais leves, e eles são especializados em fazer esses fechamentos. Então, aquelas casas que tem aquelas casas mais clássicas, né, que tem aqueles painéis, que tem aquelas bordas em volta dela todo, normalmente você faz a casa toda reta e depois você coloca essa estrutura. E também eles trabalham com o material reto. Então, no nosso caso aqui, esse fechamento foi o único que eu detectei que a gente vai ter que ter. Eu vou comprar com eles, né? Provavelmente eu vou fazer um orçamento para ver quanto que é esse metro aqui, esse tamanho, acho que dá 5 metros mais ou menos, que vai ser feito para deixar esse padrão uniforme. Que era uma coisa que a gente tinha dúvida, né? No começo eu tinha imaginado que a gente ia subir para cima a estrutura, mas aí ficaria estranho a parte de baixo. Então, na verdade, ele não sobe e sim desce, né? A nossa laje, ela não tem como se fosse um beiralzinho, né? Ela foi projetada para ser reta. Talvez, eu até falei pro Fernando que talvez eu colocasse um pouquinho assim de degrauzinho só para a água não escorrer direto para frente da casa e não causar aquelas manchas, né, de chuva. Aí a gente está avaliando aí que a gente faz pelo menos uns centímetrozinhos só para poder segurar um pouco a água e ela direcionar para o lugar certo, que seria o ralo lá na ponta. Aquele buraquinho que tem lá seria o ralo certo para ele descer, né? Aí dali ele desce e vai para o sistema de esgoto ou de água pluvial que vai estar conectado. Aqui essa parte, que uma coisa que não tinha terminado na semana passada e agora terminou, já dá para ver, é a nossa porta. Né? Então aqui... aqui a porta, a nossa porta vai ter 2,10 metros, 2,50 de altura por 1,20. É uma porta pivotante. A gente estava ontem conversando com o Leandro da Futural sobre isso. E ele tinha dado uma opção de a gente não fechar em ACM, fechar em alumínio. Lambril. E parece bem bonito, assim. A gente gostou de alguns modelos que ele mostrou. Talvez seja uma ideia, a gente está analisando ainda. Mas a porta, ela tem esse 2,50 e depois disso é uma bandeira fixa, né? Então quem olha de fora, a impressão que tem é que é uma porta que abre os 6 metros de altura, mas na verdade quando ela for abrir, ela vai abrir 2,50 metros, que seria a altura desse negócio aqui. E essa parte está pronta. Essa parte deu problema, a gente tinha achado esse problema, né? Essa parede, assim, essa coluna aqui. Ela estava uns 10 centímetros para trás? Ela estava aqui, então ela estava um passo para trás. E aí teve que desmanchar, teve que crescer um pouquinho esse corredor para fazer no lugar certo. Porque ela tem que começar junto com o baldrame inicial da casa, né? Então aqui vai vir a janela, nosso janelão, e aqui vai vir a nossa porta. Então essa parte aqui faltava concluir, está concluída. Essa semana então é isso. É uma atualização rápida da semana. Normalmente eu estou deixando para gravar de 2 em 2 semanas, de 3 em 3 semanas para juntar mais. Mas também já tive várias pessoas que me chamaram falando para que a gente gravasse mais etapas, mesmo que sejam com vídeos mais curtos, mas que a gente aparecesse mais e mostrasse cada etapazinha da semana aqui para vocês. Então é isso para essa semana. A gente conseguiu terminar várias etapas, tudo pronto para concretagem. Quarta-feira, provavelmente, se não estiver caindo o mundo, se não estiver chovendo, vai ter a concretagem. Para quem segue a gente, não esqueça aí de curtir,
Para quem ainda não segue, se inscreva hoje no canal, aproveita aí a oportunidade para se inscrever no canal, para ativar o sininho e continuar seguindo o nosso diário de obra, né, e acompanhando a gente aqui no YouTube. Um abraço, pessoal, e até semana que vem.